convidamos ao Dr. Mário Borba para falar sobre o tema Espiritualidade e Doença Cardiovascular, Racionalidade para Avaliação do Novo Paradigma. Bom dia a todos. Eu agradeço ao Pai imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. É uma oportunidade e um privilégio. Agradeço também o convite do Dr. Álvaro. O Dr. Álvaro não pôde comparecer, está participando de uma outra solenidade. Até o final da palestra, eu espero que vocês entendam por quê. Agradeço imensamente a comissão organizadora que aprovou esse pedido do Dr. Álvaro que eu participasse. Mas então o tema é espiritualidade e doença cardiovascular, racionalidade para avaliação do novo paradigma. O perfil do Dr. Álvaro todos conhecem, nós vamos passar rapidamente alguns trabalhos que ele mandou para a gente apreciar, até porque a maioria dos trabalhos aqui já foram falados nos 2 dias anteriores, o que tornou mais fácil essa apresentação. Mas, como vocês veem na parte do currículo do Dr. Álvaro, vocês veem que ele tem um vínculo muito grande com a pesquisa. E é essa coisa da pesquisa, do estudo, que fará com que a gente consiga mostrar para todos os outros colegas médicos das evidências que a doutrina espírita trouxe até nós. E o estudo é extremamente importante, né? Jesus recomendou que amássemos a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Sem estudo não há entendimento. Mas uma pesquisa em medicina cardiovascular começa por uma promessa de resultado. Tem estudos que vão provar essa eficácia de segurança. E tem, no passo final, a aplicação dessas evidências que consegue-se durante a fase de estudos. A parte psicossocial, a parte espiritual, começa a ser evidenciada e aceita, principalmente nos trabalhos que falam de estresse e depressão. Eu vou passar rapidamente isso foi tanto a nível internacional quanto nas diretrizes brasileiras já é aceito. Né? No European Heart Journal saiu essa tabela colocando os fatores estressores, sejam eles econômicos ou psicossociais. O Interheart, que foi um estudo de 52 países, também mostrando a prevalência de estresse e depressão em relação às doenças cardiovasculares. Né? Novamente mostrando a participação no Dr. Álvaro, publicado numa revista de grande expressão, que é a Lancet. Aqui a conclusão final, mostrando que tanto em jovens quanto idosos a prevalência é sempre frequente, sempre significativamente importante, não só diretamente, mas por força de associação com outras comorbidades, e tem sempre um impacto clínico presente. Né? Isso não só isso não só no meio acadêmico está sendo demonstrado, mas a própria população também apresenta isso, como mostra essa pesquisa do Datafolha, mostrando que, para a população em geral, aspectos não mensuráveis diretamente têm uma repercussão em cima das doenças cardiovasculares. Né? Esse é um outro estudo que o Dr. Álvaro participou, da região metropolitana de São Paulo, né, com 97 mil indivíduos, quer dizer, uma amostragem grande, né? E o estresse sempre presente, seja esse estresse a nível familiar ou relacionado ao trabalho, convívio social ou convívio financeiro, e algumas questões interessantes assim, né, de 99% das pessoas acreditavam em Deus, 95%, 96% oravam, né, e essas orações são orações realmente que estão fazendo efeito? O poder da oração, todos que estamos aqui, ninguém tem dúvida. Mas como essas pessoas estavam orando? Esse artigo de revisão, que tem bastante estudantes na plateia, né?
Esse artigo de revisão do Dr. Giancarlo Lucchetti é um artigo interessantíssimo e serve muito para, principalmente para essa geração que está começando na caminhada da medicina, pegar. É muito interessante, principalmente essas colocações de diferenças acadêmicas entre religião, religiosidade e espiritualidade. Os modelos que se aceita de religião, né, começa a academia tenta, digamos assim, um último suspiro, como eu costumo dizer, que a religião melhora as pessoas, mas não é porque existe alguma coisa transcendental, é porque ajuda na saúde mental, dá suporte social. As pessoas religiosas têm um comportamento, né? Mas existe ainda uma dificuldade de aceitar aquilo que a gente não vê. As preces intercessórias, que ontem também foram bastante divulgadas, ontem e antes de ontem também, né? Trabalhos mostrando que também tem, já demonstrando evidência científica do funcionamento disso, né? Esse é um estudo que não foi publicado, Dr. Álvaro, também mostrando que diminui mortalidade. E aqui para o que interessa. Então, aqui nós temos as considerações que o Dr. Álvaro deixou para a gente analisar, né? Em relação ao como ele vê que nós devemos conduzir as nossas pesquisas dentro do ambiente de doença cardiovascular. A utilização sistemática de medicina baseada em evidências para avaliação crítica, planejamento ou condução de estudos, movimentar os achados interessantes ou mesmo promissores para confirmação pragmática. Constituição e consolidação de redes de pesquisa em religiosidade e espiritualidade, avaliando doenças cardiovasculares e outras áreas clinicamente relevantes. Somente a confirmação de um novo paradigma será suficiente para modificar a percepção e prática clínica da sociedade atual. E aqui interessante, isso aqui já foi ciência. Esses aparelhinhos singelos aqui, como este aqui para fazer circuncisão, amputações, né? Para cirurgias de hemorroidas, né? Tudo aparelhinhos que já foram aparelhos médicos. Instrumental à disposição da medicina moderna, como este introdutor de tabaco, enema de tabaco. Isso já foi ciência médica daquele momento. Então, alguns pontos de reflexão para essa mudança de paradigma. Conforme os paradigmas de uma época e os alicerces culturais em que se erguem as civilizações, assim os conceitos serão desenvolvidos e os padrões estabelecidos e os objetivos definidos. As visões e condutas em saúde mudaram de acordo com os paradigmas que as estabeleceram. A verdade se revela em pacotes complementares, aparentemente sem convivência harmônica. Compreender a visão espiritual de saúde passa pelo caminho da mudança de paradigmas, o salto quântico do pensamento, não como exercício intelectivo, mas como roteiro transformador da condição humana. Dois períodos de paradigma, a fase progressiva e a revolucionária. Na fase progressiva, temos esse acúmulo de evidências que não se enquadram no paradigma predominante. E quando esse acúmulo for, de fato, intolerável para a ciência acadêmica, passaremos à fase de revolução e, segundo Thomas Kuhn, começaremos uma nova fase de ciência normal. A doença, na sua origem, é força das emoções, sentimentos, enfrentamentos positivos e negativos, fluindo de dentro para fora e somente pode ser erradicada por impulso da mesma natureza. Toda atuação impondo a calmia fisiológica, orgânica, sem o necessário sustento do equilíbrio emocional, espiritual ou energético, é conquista fugaz, destinada a bem-estar provisório. E isso é bem visto, né, pelas pessoas que tomam medicamentos para acalmar. Existência do organismo vital, onde se estacionam os sutis desequilíbrios do espírito antes de aflorarem em doenças físicas. Todos os males humanos encontram no espírito sua peremptória origem, realidade energética do ser humano e o princípio espiritual que comanda o corpo físico.
como paradigma de cura, o reequilíbrio das sutis energias mantenedoras da vida física e psíquica. Devemos manter a imperiosidade da religião ser científica e da ciência ser religiosa. No paradigma atual, a utilidade em melhorar a sobrevida e qualidade de vida e de impulsionar os progressos das civilizações é extremamente limitado para equacionar os grandes problemas humanos e oferecer ao homem a verdadeira saúde. A conciliação do novo paradigma quântico-relativista com as concepções de saúde, doença, ser humano, vida e morte. Os caminhos que a ciência percorre, uma mistura de ciência, fé, eivada de misticismo, dogmas, mistérios contrariando a razão. Verdades são contestadas, postura crítica, positiva, materialista e objetiva, com soluções através do método científico. Redescoberta do espírito, com fé, sob os alicerces da razão. Deflagrado o processo do desajuste das energias sutis do corpo espiritual, criam-se zonas de eleição ou áreas de predisposição mórbida. Não há acaso ou sorte. Tudo que nos sucede tem uma razão de ser. Toda enfermidade nasce das profundezas do espírito a partir do corpo mental, atingindo o corpo espiritual, o qual encontra-se em estreita relação com o corpo físico, alteração de funções e manifestação da doença. Antecedendo as lesões anatomopatológicas estão as disfunções mais ou menos intensas nos tecidos do corpo espiritual, que têm origem na mente enferma. Não há cura sem mudança no panorama interior da criatura. Antes das alterações patológicas dos tecidos e órgãos, métodos diagnósticos de distonias do corpo espiritual, antecipando em horas, dias, semanas, meses ou anos a manifestação mórbida na contraparte física. 3 níveis de adoecimento: espiritual ou mental, efeito do mal pensar, do mal sentir, falar, agir, dissociação do homem com as leis universais, levando ao remorso desequilibrante. Existem 2 alternativas: anestesia da consciência ou criação de mecanismos adaptativos na fuga da realidade existencial, postergando a transformação inevitável. Tecido energético, não material, perturbação energética dos centros vitais, representando a doença no plano energético, passível de influência de medicamentos homeopáticos dinamizados e outras terapias energéticas. Ou esse adoecimento será apenas físico, com alterações teciduais e disfunções metabólicas no corpo, ultimações da doença, tratamento pela medicina alopática, materialista, reducionista, com a doença nascendo do âmago no ser humano, nos recônditos da consciência em desajuste, sofrendo a primeira condensação ao nível da matéria sutil, para depois expressar-se no corpo físico. Sabedores disso, a gente sabe qual é o nível de adoecimento de fato. O que nos leva a pensar muito no que a gente está fazendo enquanto médicos, que ainda usamos substâncias químicas para tratar pessoas. Porém, essas substâncias que estão com a sua consciência vivendo só pelo plano físico, precisam dessa materialidade. Aqui, novamente, ele ia mostrar outras pesquisas que já foram mostradas ontem. E eu aprendi com o Chico e aprendi com o Emmanuel que quando dão uma oportunidade para a gente aproveita. Então, eu vou meter um pouquinho das minhas considerações na palestra do Dr. Álvaro. Lembrando sempre que, para o novo paradigma, a ciência, eu prefiro voltar os olhos ao antigo paradigma ou à verdade acima de um paradigma, que todos nós aqui somos sabedores de que Cristo Jesus já era um Cristo 4 bilhões de anos atrás. E nós temos que rever o que ele disse e reaprender muitas das coisas que foram transmitidas ao longo de séculos. Eu percebi aqui nas palestras, muito se fala em paradigma, paradigma, paradigma. Quem postulou o paradigma foi esse senhor aqui, quem outorgou ele, que botou ele dentro da ciência. É o senhor Thomas Kuhn. Ele escreveu um livro postulando o paradigma, estabelecendo, né, que existiriam 3 aspectos para contemplar o paradigma: a maneira de ver o mundo,
que esses paradigmas dependem de um conjunto de métodos, práticas e instrumentos frente à ciência daquele momento, e envolve o conjunto de compromissos teóricos, institucionais e pessoais de quem está envolvido no processo. Logo depois, antes mesmo do livro ter repercussão, ele pôs um pós-fácil, mostrando a inconsistência desse conceito que ele mesmo havia criado. Quem confirmou o paradigma desautorizou o uso desse termo e substituiu por matriz disciplinar e mais posteriormente por estruturas léxicas. É do Thomas Kuhn também a tese da incomensurabilidade, onde ele diz que não é possível expressar-se adequadamente na linguagem do outro. É necessário ver o que o outro está vendo. E isso, para nós que nos debatemos no nosso dia a dia com pessoas que não veem o plano espiritual, que veem apenas o plano físico, é extremamente importante que a gente pense e sinta como os nossos irmãos que ainda não receberam a bênção de ver o mundo de uma maneira diferente estão vendo. Um cientista não pode interpretar porque não há dados fixos para serem interpretados. Esse senhor simpático é o senhor Karl Popper, que é um dos últimos filósofos, falecido em 94. O que caracteriza uma hipótese é a possibilidade de prová-la falsa. O que caracteriza uma hipótese é a possibilidade de prová-la falsa, mas por observações possíveis. Não há confirmação possível, apenas corroboração de uma ideia. Thomas Bayes, que era um pastor presbiteriano, autor do Teorema de Bayes, já dizia em 1740, a confirmação de hipóteses depende da expectativa do observador. Todo mundo falando de física quântica sabe como é a questão do observador. Voltando a Thomas Kuhn, que talvez, principalmente para quem trabalha com a linha de pesquisa, seja o autor que mais pode nos auxiliar a entrar no academicismo, mostrar o acontecimento é diferente de explicar o acontecimento. Mudanças na ciência ocorrem por uma aceitação de influências subjetivas que não estavam sendo consideradas. As revoluções científicas ocorrem porque o observador vê o mesmo fato, mas sob uma luz diferente. Essa iluminação repentina é como uma venda que cai dos olhos. Ou, em outras ocasiões, essa iluminação relevante ocorre durante os sonhos. Mas, e qual é o nosso paradigma? Eu pensei algumas coisas que Jesus ensinou, né? Nós vivemos no universo, o universo é movimento constante, nosso universo, tudo está em movimento, não está nada parado. Né? No cosmos é a palavra que exprime harmonia. Por isso as mulheres passam cosméticos para harmonizar uma coisa que o mundo chama de desarmonia. Mas o universo, que é movimento em harmonia constante, o Pai está trabalhando muito antes da gente ter consciência. Talvez aqui nesse momento esteja acontecendo dentro de algumas pessoas privilegiadas desse auditório, esse fato maravilhoso aqui, que é o surgimento da vida, pelo menos perante a nossa consciência atual. No 8º dia, ocorre um fator interessante. Desde o primeiro dia já foi visto, principalmente o Dr. Décio, né, acho que não há mais dúvida, né, a vida começa nesse instante. Mas no 8º dia começa uma outra coisa interessante. No 8º dia existe uma célula, que ninguém sabe porquê, mas tem uma célula que começa a pulsar e começa a emitir um sinal. Eu gosto de dizer que é mais ou menos como se Deus, né, já que Deus é uma representação do Pai, Deus colocasse o dedo naquela célula e pulsa, eu quero que tu entres para a vida. E aquela célula vai gerar o nódulo de Keyfleck, que é o nosso nódulo sinusal. Eu gosto de pensar que é o Pai dizendo de novo, vai filho, tem bom ânimo, estarei contigo até o fim dos tempos. E quando para de circular,
o sangue, todos sabem que passamos para uma outra fase da experiência. E aí eu instigo a todos aqui a pensar, estaria aí a nossa conexão, como muitos estudiosos religiosos falam, da mônada divina? Estaria nessa célula que vai formar o nódulo de Keith-Fleck a nossa ligação com Deus? Isso poderia explicar por que a gente vê pessoas com átrios pequenos, átrios de 13,6, 13,8, menor que 4, que é o diâmetro normal, dimensão normal de um átrio esquerdo e átrio direito. Átrios normais fibrilam. O nódulo sinusal deixa de funcionar nesses pacientes com átrios normais. E outros pacientes com átrios aneurismáticos, 5,5, 6 centímetros, e se mantém em ritmo sinusal. Seria a explicação dessas pessoas que estão com esses átrios que, teoricamente, seriam incompatíveis de um bom funcionamento, mas o ritmo sinusal persiste, justamente porque essa ligação com Deus nunca deixa de ocorrer, e esses átrios que fibrilam, ou doenças do nódulo sinusais, poderiam estar deixando de funcionar justamente por essa dissociação, mais ou menos assim, pai, onde é que tu estava que não viu essa injustiça? Eu atendi um paciente, trabalhador espírita, de anos, um senhor de anos, e ele foi consultar comigo e ficou sabendo que eu era espírita, trabalhador da casa espírita, e ele me perguntou, não, doutor, agora eu não quero saber a opinião do médico, eu quero saber a sua opinião. Por que o senhor acha que aconteceu isso? Ele estava fibrilado. E eu disse, olha, eu aprendi no consultório que todo esse amparo, que aliás eu agradeço, um amparo enorme, faço de público agradecimento, o hospital que nos ampara no astral, Hospital Amor e Caridade. Então eu aprendi que perguntou, veio a intuição, fala. Aí eu disse, olha, o senhor em algum momento se desvinculou de Deus. Ele quase voou no meu pescoço. O senhor não tem direito de falar isso comigo, de maneira nenhuma, porque eu sou trabalhador espírita de anos, desde pequeno. Fui criado na doutrina espírita. Conheço melhor a doutrina espírita do que o senhor não pode falar assim comigo. O senhor me desculpe, né? O senhor perguntou minha opinião é essa, mas o senhor me desculpe, por favor, coloque uma pedra sobre isso. E ele, por ser trabalhador espírita, evoluído, ficou ofendido, mas continuou consultando comigo, superando essa fase. Na consulta seguinte, veio a filha junto, também espírita, e aí a filha fez a mesma pergunta. Eu olhei para ele, vi que ele estava distante, disse, não, foi isso. Aí ele ficou ruborizado já, né? Aí essa filha botou a mão nele, paizinho, essa fibrilação não aconteceu quando tu descobriu que a maninha estava com câncer de mama? E ele começou a chorar. E colocou para fora todas as angústias dos últimos 2 anos. Voltou ao ritmo sinusal. Então são coisas que a medicina ainda não tem como explicar, isso é apenas um relato de caso, né, que está documentado, né, mas que a medicina não explica, a medicina acadêmica, mas poderia estar aí nessa questão. Mas quando nascemos ocorrem algumas coisas interessantes. Em Evolução em 2 Mundos, André Luiz transmite o que os instrutores do mundo espiritual passaram. A consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina todos os lances da sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil pela histogênese espiritual. Todos os acontecimentos da própria vida nos prodígios da memória. Esse aspecto impalpável das nossas memórias, lembranças, pensamentos, os filósofos gregos chamavam de alma. Buda de mente, Jesus de coração. Por que será que Jesus falava em coração? Nós estamos falando aqui de um ser crístico há 4 bilhões de anos. Veio para o planeta
numa missão organizada por seres crísticos como ele. Será que ele veio fazer pegadinhas conosco? É possível a gente imaginar que alguma das coisas dele, mas não, ele disse isso por causa disso. Nós vamos tentar com a nossa consciência interpretar o que um ser crístico disse? Por que ele não usou outros termos como encéfalos? Já existia esse termo encéfalos. Por que ele usou cárdia? A boca fala do que está cheio o coração. Que estáis a pensar em vossos corações? E isso está sendo contado para nós por um médico, Lucas, médico famoso, formado na faculdade de Alexandria, famoso na época, porque na época não tinha rede de internet, não tinha telejornais, não tinham rádios. As notícias eram dadas por quem percorria os portos, principalmente. E ele era um médico que trabalhava em navios, se deslocava de porto em porto, atendia a população, tratava toda a população daquela cidade, pegava outro navio e ia. E aí a gente entende também por que ele usa certos termos, tanto da medicina como termos de navegação náutica, como o Haroldo fala muito bem. Como Jesus lhe conhecesse os pensamentos do coração. Então, como disse Kuhn, nós precisamos ver com uma luz diferente, sobre um prisma diferente, o que foi dito, ensinado há 2000 anos atrás. Eu queria achar um coração cheio de pensamento, mas não achei. Achei um desenho ingênuo do que se está no nosso pensamento. Infelizmente, não são só essas coisas ingênuas. Mas, metade do nosso pensamento está envolvido com essas questões de trabalho. Nosso, que eu estou dizendo, a nossa sociedade como um todo. Nós aqui não, né? No livro tibetano dos mortos, tudo que somos é o resultado daquilo que pensamos. É fundado em nossos pensamentos e é feito de nossos pensamentos. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: trabalho sem a verdadeira compreensão e sem a consciência de Deus torna-se causa de escravidão. Consciência, né? Bastante falada nesse congresso. A consciência é a manifestação experiencial do Espírito. Vários deram definições, essa aqui é mais linda que eu não me lembro onde é que eu ouvi isso, acho que foi Emmanuel que eu ouvi. Mas, David Baltimore, Prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina em 1975, em 2001, afirma que não somos superiores a nenhum verme. Quem é espírita já tinha ouvido isso, né? Emmanuel para Chico: você já viu algum verme reclamar? E desde então, Chico passou a se considerar subverme. Né? Eu sou um procarionte. Se Chico era subverme, eu sou um procarionte. Espero daqui a alguns milênios poder ser um eucarionte, mas por enquanto... A consciência profana busca o prazer. No início, até os primeiros meses de vida, o prazer vem do carinho materno. Nada é melhor do que isso. Depois o todinho, a papinha, lambuzar-se de chocolate, a nega maluca, aos 9 anos troca de olhares, pegar na mão. Só que eu não encontrei mais crianças pegando na mão porque estão meio adiantados, como eu sou mais antigo. Né? Dos 13, o beijo na boca, o abraço apertado. Aos 15, os prazeres sensuais. Depois, os prazeres sensuais, que levam aos dramas da humanidade. Essa busca de prazeres, os apetites, sejam eles sensuais, sejam eles da alimentação. Primeira tentação de Jesus foi justamente se alimentar. Satanás chegou. Satanás, para quem não está acostumado com o hebraísmo, Satanás significa o adversário, assim como diabolos significa opositor. Mas Satanás chegou, Jesus tinha passado 40 dias em tentação, em jejum, primeira tentação: come, Jesus, está com fome aí? Não, nem só de pão vive o homem.
Por que será? A bebida, os nossos apetites. Que saudade, que bom te ver. Vamos nos encontrar, foi muito bom, me fez um bem enorme. Vamos sair para beber. Esse tipo de pensamento, ligados aos apetites, por que não são luminosos? Por que nós não emitimos constantemente pensamentos de luz, de paz, de amor? Por que não passamos uma vida inteira dedicada a viver esse sentimento que nos faz tão bem? Qual é a dificuldade de passar uma vida? Seja nos momentos de festa, de alegria, seja nos momentos de dor, de aprendizado, de reflexão. O que nós estamos emanando para a nossa sociedade? E o que nós estamos ensinando os nossos filhos a emanar? Essa foto está, se pudesse apagar um pouquinho a luz para ver melhor. Isso aqui é uma foto que eu tirei lá do Cristo, lá do alto. Está difícil de ver aqui, mas aqui é a Baía de Guanabara, nós temos a Ilha do Governador, a Baixada Fluminense, as montanhas no fundo. E olha o que está vendo aqui na atmosfera. Os materialistas dirão que é poluição. No livro Nos Domínios da Mediunidade, há breve tempo penetramos nebulosa região. Dentro da noite, os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante daquele ambiente. Não é o piche gaseificado que André Luiz descreve na década de 40? Isso aqui é justamente na Baixada Fluminense. São os nossos pensamentos, nossos, de todos nós, que estamos tornando piche o ambiente. E esse ambiente é importante para nós. Como ontem também foi frisado nas palestras, né? Agarrado ao instinto de preservação, faz do espírito um monomaníaco do prazer inferior. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, valendo-se da capacidade de absorção do perispírito. Essas coisas estão entrando dentro da gente. Quer queiramos ou não, esses pensamentos estão fazendo parte do nosso ser. Dessa alimentação depende, na maioria das vezes, os estados íntimos da felicidade, ou desgosto, do prazer ou sofrimento. E é sempre bom lembrar a poluição aqui, não só visual, a poluição mental, mas, como disse Emmanuel, os ouvidos são a boca da alma. Mas então nós estamos liquidados. André Luiz disse assim, mas então não tem escapatória. Se esse ambiente todo está assim, o que eu faço? Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, ao hábito de discernir para compreendermos onde se situa a nossa faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Mas nós não temos essa cultura. Mas nós decidimos que cultura a gente quer ter. A cultura do cala a boca que eu estou vendo na novela, ou o filme, ou o futebol, qualquer uma dessas culturas, ou a cultura de escutar o Pai. Modeste contou da Madre Teresa, né, que escutava Deus e Deus escutava ela. Eu preciso escutar o Pai, porque eu preciso o que tenho que fazer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Mas, enquanto a gente não consegue escutar o Pai, quem tal estudar o Evangelho? Que tal a gente ler e aprender e estudar o Evangelho sob um novo prisma, uma nova luz? Não a parte do sofrimento, pego na mão, coroa de espinhos. Os mensageiros, André Luiz fala, são poucos os que sabem dormir para o bem. Nós podemos sonhar e estudar em sonho, em desdobramento. É só a gente se conectar
com esses seres maravilhosos, que vão nos explicar e ajudar a entender o que o Cristo nos ensinou. Ou ir direto na fonte do saber, que é o Cristo. E começar a compreender algumas coisas que saíram. Por exemplo, a passagem que o Haroldo citou: percebi que saiu de mim um poder. Os que tocavam a borda eram salvos. Não só a hemorroíça foi salva, foi harmonizada porque tocou na borda do manto. Por que na borda do manto? Tem uma explicação para isso. Os outros que também tocavam a borda também eram salvos. Não é só o campo que nos envolve e que Jesus emanava um campo de harmonia, e sempre que a gente entra em harmonia, qualquer das nossas desarmonias retorna à harmonia. Mas esse campo que nos envolve é de natureza eletromagnética. É um distribuidor e coordenador das energias vitais de todas as células do corpo físico e depende de estimulação neurosensorial. Nesse desenho, aqui ele está muito colado ao corpo, mas na verdade ele é afastado do corpo e organiza-se essas energias, mas interligando todos os segmentos. Está tudo interligado. Diz Emmanuel que essa integração de energias é, na verdade, uma renovação de energias físicas de origem neuropsíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são limitados e o reservatório das forças espirituais ou cósmicas é ilimitado. Esse aparelho aqui, para quem não é cardiologista, quem é cardiologista já sabe, esse aparelho aqui foi o primeiro aparelho de verificar eletrocardiograma. O galvanômetro de Einthoven, que deu origem aos nossos eletrocardiogramas, hoje que dá para colocar até num iPhone. E esse aparelho aqui, alguém sabe o que é? Na verdade, alguns já sabem, porque eu já mostrei. Mas esse aparelho, esse sensor, é um sensor desenvolvido pelos pesquisadores Prance e Harlan, da Universidade de Sussex, em Brighton, que registra a atividade elétrica cardíaca a 1 metro da superfície corporal. Esses pesquisadores, essa universidade, é a universidade que começou com telemedicina, com bioimpedância. Então, esse aparelho serve para medir os campos elétricos sem contato direto com a superfície. E isso aqui é o campo energético sem contato com a superfície. Diferente dos campos energéticos com contatos diretos. Isso é medido por um aparelhinho, que não tenho a imagem do aparelhinho. Esses trabalhos aqui, depois eu vou falar, assim, todos eles são muito caros de acessar. Mas, enfim, as universidades de Ulm e Stuttgart desenvolveram um sensor baseado na vaga do nitrogênio da estrutura do diamante, que permite medir esses campos eletromagnéticos, mesmo de baixa densidade. A Universidade de Stuttgart mede esses campos eletromagnéticos com intensidade originada de um único átomo. E esse aqui é mais inovador ainda. É um sensor óptico desenvolvido pelo Instituto Nacional Americano de Patentes, testado e validado já. E eu chamo a atenção aqui da frase final, eu deixei o original aqui em inglês, que esses aparelhos de medida magnetocardiográficos podem ser usados como suplemento ou como alternativa do eletrocardiograma, tornando mais simples e menos dispendioso. Na verdade, é curioso ele fazer essa afirmação, porque para a gente ter acesso a esses trabalhos, aí tudo é $40, $45, $60, para se ter acesso aos papers dos trabalhos. Também um instituto da Niels Bohr, da Universidade de Copenhague, também desenvolveu um aparelho tão sensitivo, que pode ser usado para medir as atividades elétricas humanas, cerebrais e cardíacas. E esse aqui é uma outra visualização muito promissora para nós. Isso aqui é o registro do que não existe mais. É o registro da oxidação de um organismo biológico
sobre uma estrutura inorgânica. É a nossa aura que deixamos plasmada em qualquer lugar que nós vamos. É a explicação de por que Jesus desceu aos ínferos. Para deixar registrado lá nos ínferos, quando ele fosse chamado em oração para aquelas pessoas que estão lá, para eles visualizarem a imagem que fica registrada, onde quer que nós vá. Por isso temos que deixar atrás de nós um rastro de bem-querença, porque fica a impressão. Tudo será revelado, nada ficará oculto, inclusive as nossas impressões por onde quer que a gente vá. Como eles fazem isso, nem se sabe ao certo. Essa aqui é a melhor teoria de como é que fica gerado quimicamente ou bioquimicamente, como é que ficam evidenciadas essas impressões desses campos elétricos e eletromagnéticos. Esse aqui é uma imagem também mostrando a base da psicometria. É o que fica impregnado numa superfície. O campo eletromagnético de uma superfície. É o princípio por que os médiuns conseguem alcançar quem tocou naquele objeto, a história daquele objeto. Isso hoje já é ciência convencional e está publicado. E esse aqui é muito interessante. Isso aqui é o chamado o beijo quântico, aquele acelerador de partículas que eles transformam em nada, e onde não existia nada, percebe-se luz. Mesmo lugares completamente, hermeticamente fechados, é possível aprisionar, entre aspas, a luz. Como é que nós fazemos para provar ou para adquirir evidências que a gente possa sensibilizar os meios acadêmicos que não veem o mundo da maneira como nós vemos? Eu volto a lembrar que esse cidadão representado nessa figura já era Cristo há 4 bilhões de anos atrás. E o que ele fazia? De madrugada, ainda muito cedo, levantou, saiu e retirou-se a um lugar deserto para orar. Em Evolução em Dois Mundos, a gente vê que nós adquirimos o benefício da fala, quando a nossa consciência evoluiu, mas principalmente quando a nossa intenção era avisar do perigo ao nosso irmão. Quando nós desejamos falar do perigo, para avisá-lo, para não se machucar, foi concedida a fala. Talvez o foco das nossas pesquisas devam sair do campo, eu vou provar para esses materialistas, para eu vou ajudar esses materialistas. Como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de tornares embaixador de sua luz. Eu deixo aqui um último aviso, uma última frase. O Dr. Álvaro não está aqui hoje, porque está fazendo isso, na verdade, essa pergunta, dentro do GEM, que a gente recebe e-mails e recebe palestras de vários colegas do Brasil inteiro, foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço imensamente ao Cristo que permitiu que tudo isso se aconteça. E um dos colegas mandou um vídeo de uma palestrante com o auditório lotado, e ela pergunta: qual foi a última recomendação do governador espiritual do planeta para nós todos? Qual foi a última recomendação? Ninguém soube responder. O Dr. Álvaro está fazendo o que está na última recomendação do governador espiritual do planeta. É um convite para todos lermos novamente o Evangelho. Cristo aguarda-nos. Obrigado.